seus pecados não afetam só você. E isso é algo que você jamais deve se esquecer. No meio desse discurso muito presente nos nossos dias de individualidade, de a vida é minha, eu faço o que eu quiser, ninguém tem nada com isso, ninguém deve se meter na minha vida, eu tenho liberdade e eu faço aquilo que me der vontade, as pessoas se esquecem do fato de que, com raríssimas exceções, as suas escolhas, as suas decisões, os seus pecados não afetam só você. As coisas que você faz, as coisas que você deixa de fazer, afetam também a você, mas afetam sim as pessoas ao seu redor, afetam vidas que estão ao seu redor. Como, por exemplo, uma mulher que diz: não, eu tenho direito, o meu corpo, minhas regras, eu não quero ser mãe, então eu tenho o direito de tirar esse feto. Mas o direito dessa mulher de assassinar esse feto é necessariamente uma sentença de morte sobre aquela vida que se desenvolve, sobre aquela vida que já existe, que já está se desenvolvendo. Quando um pai, uma mãe diz: não, agora é minha hora de investir na minha carreira, eu preciso pensar no meu sucesso, no meu futuro profissional, estou construindo a minha vida, e decide priorizar o trabalho em detrimento dos filhos, ele não está só fazendo uma escolha que diz respeito a ele está fazendo uma escolha que diretamente vai impactar na vida e na qualidade da vida dos seus filhos, que não terão os pais presentes, que não terá ensino, que não terá disciplina, que não terá a presença dos pais na sua vida. As nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos pecados afetam sim a nós, mas com certeza, e jamais devemos nos esquecer disso, afetam também as pessoas ao nosso redor. Por isso, eu queria fazer um destaque a partir da nossa leitura de hoje. Hoje a nossa leitura foi do livro de Salmos, do Salmo 69 ao Salmo 72, e a gente terminou. Você lembra que no começo da leitura do livro de Salmos eu disse que inicialmente o livro de Salmos era um conjunto de 5 livros, ele era dividido em 5 livros inicialmente. Hoje nós terminamos a leitura do segundo livro, então que foi do capítulo do Salmo 42 ao Salmo 72. Hoje nós terminamos esse segundo livro, que predominantemente se tratavam de orações de Davi, né? Tanto que o último versículo do Salmo 72 diz: terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Do 69 ao 72 nós temos mais então orações de Davi, clamando pela ajuda do Senhor, clamando para que o Senhor o liberte, falando dos inimigos que se levantam contra ele. A temática é muito parecida com outras orações, com outros salmos que nós já vimos lendo ao longo desses últimos dias. Ele fala no Salmo 69 sobre pedindo que o Senhor o salve, né? Porque ele percebe que as circunstâncias estão muito difíceis, as águas subiram até o meu pescoço, afundo cada vez mais na lama, não tenho onde pisar os pés. Ele fala dessa sensação de estar com água pelo pescoço e não tem como apoiar-se, essa sensação de estar afundando, naufragando em meio aos problemas, e clama pela ajuda do Senhor. No Salmo 70 ele continua clamando: vem depressa, Senhor, e ajuda-me. No 71 também ele continua clamando, dizendo que o Senhor é o seu refúgio, dizendo que ele continua a esperar no Senhor: continuarei a esperar em ti, te louvarei cada vez mais, falarei a todos da sua justiça. O dia todo anunciarei tua salvação, embora não seja habilidoso com as palavras. Ele segue clamando ao Senhor, falando das suas lutas, das suas dificuldades. Mas me chamou a atenção um trecho que traz algo diferente dessas últimas leituras, desses últimos salmos. Num trechinho do Salmo 69, do verso 5 ao verso 6, quando o salmista Davi ele diz o seguinte: ó Deus, tu sabes como sou tolo, é impossível esconder de ti meus pecados. Não permitas que por minha causa sejam envergonhados os que em ti confiam. Ó soberano Senhor dos exércitos, não deixe que por minha causa sejam humilhados, ó Deus de Israel. Aqui, Davi demonstra duas questões muito importantes que eu queria aplicar e trazer para as nossas vidas. Um é a consciência dele, de que ele era falho, de que ele era pecador. Mesmo sendo aquele a quem nós nos referimos, né, o homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, abençoado pelo Senhor de tantas maneiras, e um rei muito abençoado por Deus, ele estava consciente de quem ele era, da sua maldade, dos seus pecados, de como ele era falho. E ele diz: Deus,
o Senhor sabe como eu sou tolo. Se tem alguém que sabe como eu sou tolo, é o Senhor. É impossível esconder de ti os meus pecados. Eu e você jamais devemos nos esquecer disso. Conheço muita gente que parece ter se esquecido disso. Se esquecido de que é falho, se esquecido de que é mal, de que somos maus, de que a nossa natureza pecaminosa nos conduz e nos induz ao erro, nos induz ao pecado. Nós precisamos estar atentos a isso, até para que possamos resistir às tentações. Nunca se esqueça do seu potencial para a maldade, do seu potencial para o pecado. Nunca se ache justo demais a ponto de olhar para a sua vida e dizer, não, eu não tenho nada mais que melhorar. Perceba que Davi fala muito sobre os seus inimigos, sobre a maldade dos seus inimigos, mas isso não vem nem de longe da postura de alguém que se acha perfeito. Olha como eu sou injustiçado, eu sou tão perfeitinho, os meus inimigos fazem isso. Não, ele sabe que é quem ele é. Ele conhece o seu potencial para a maldade, o seu potencial para o pecado. Quando ele fala sobre os inimigos, ele não está ignorando quem ele é e o que ele comete. Então, isso é uma aplicação importante para nós. Não se esqueça de quem você é e da sua propensão ao pecado. E outro aspecto é, não se esqueça de que os seus pecados afetam os outros. Davi, enquanto rei, os seus pecados afetavam toda aquela nação. E ele clama ao Senhor, Senhor, não permita que os meus pecados façam esse povo sofrer. Se eventualmente algum pecado que eu cometa, que eu esteja cometendo, esteja trazendo, vá trazer sofrimento sobre esse povo, não permita que o meu pecado traga sofrimento sobre eles. Quando foi a última vez que você pensou sobre como os seus pecados influenciam e trazem sofrimento sobre a vida dos outros? Sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida de seus amigos, de pessoas ao seu redor? Certa vez, uma pessoa que pisou na bola forte comigo, virou para mim no final de uma conversa e disse, pô, Matheus, mas você não devia ter se sentido assim tão... Você não devia ter se sentido tão afetado por isso não devia ter te atingido tanto. Muitas pessoas têm dificuldade de reconhecer que os seus erros, que os seus pecados afetam os outros. E na incapacidade ou na resistência de reconhecer os erros, acabam atribuindo a culpa do mal, da fraqueza, para o outro. Você foi fraco, você foi frágil. É mais fácil dizer que o outro foi frágil do que assumir que eu posso eventualmente ter feito algo de errado. Cuidado. Cuidado para que você não assuma essa postura ao longo da sua vida. Esteja ciente de que você é pecador, esteja ciente e arrependido dos seus pecados. E cuide. Cuide para que os seus pecados não tragam dor, não tragam sofrimento sobre outros. A vida não é só sobre você, não é só sobre as suas necessidades, não é só sobre as suas vontades. Não dá pra gente passar por essa existência atropelando os outros, passando por cima das outras pessoas, fazendo o que nós queremos quando nós queremos, indiferentes ao mal que possamos causar a elas. Que essa oração, esse trechinho dessa oração de Davi, nos inspire e nos conduza a uma vida de mais consciência do nosso pecado e de mais cuidado sobre como o nosso pecado afeta a vida dos outros. Deus te abençoe, abençoe a sua vida. Vamos juntos, aprendendo, vamos seguir lendo o livro de Salmos. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.